essa manhã para mais uma reflexão sobre algum tema relevante ao mundo de fé. E me veio agora à mente aqui um tema que também é muito polêmico para grande parte dos irmãos, que é a dúvida. E eu queria problematizar um pouquinho esse tema, de forma que nós possamos sairmos com uma nova perspectiva da dúvida, né? Primeiramente, para começar o assunto, eu queria trazer uma pergunta. Quando você converteu, de alguma forma, você teve dúvida se a vida que você estava levando, ela era uma vida boa ou ruim? Certa ou errada? Você já se questionou se Deus existe ou não? Ainda que essas perguntas, elas, principalmente a segunda, né, Deus existe ou não, acaba não tendo uma resposta de foro íntimo, ainda que a gente consiga pensar algumas coisas, ter algum pensamento racional que nós possamos trazer para discussão. Aí tem os argumentos históricos, né, que a gente já conhece, bons apologistas da fé cristã aí, como William Lane Craig, né, e outros tantos. Mas acaba que essa resposta, muitas das vezes, se a pessoa chega à conclusão Deus existe, mas ela não teve uma experiência de foro íntimo com Deus, isso é só mais uma informação para ela. Mas a dúvida, no meu caso, ela foi uma parceira muito importante para que eu conhecesse o Senhor. E antes de qualquer coisa, a dúvida é parte da natureza humana. O que a gente deve, na verdade, olhar não com bons olhos sobre o mundo da dúvida? É quando a gente começa a idolatrar a dúvida. Quando a dúvida assume o controle no sentido de nos fazer servos dela, né? Então é uma dúvida que puxa outra dúvida, que puxa outra dúvida, que puxa outra dúvida, e eu não tenho paz, e eu assumo um controle como se eu fosse Deus na situação, né? Isso, na verdade, isso é fruto do pecado, é independência, é o homem no centro tentando determinar que as coisas funcionem ao seu modo, tendo controle de todas as coisas. A dúvida se torna como qualquer outra coisa, como sexo, como dinheiro, como amor às posses materiais, fama, se torna uma idolatria. E é aí que é o perigo. Mas quando a dúvida se torna, de alguma forma, uma parceira no processo de conhecer o Senhor, ela é muito interessante, porque é através dos questionamentos que eu passo a descobrir um universo que antes para mim era desconhecido, né? É quando eu penso, eu paro para pensar a minha fé, eu reflito sobre a minha fé, eu faço questões sobre aonde eu estava do ponto de vista da minha fé, que eu me enriqueço, eu cresço, eu amadureço. Então eu queria, assim, primeiro desmistificar que a dúvida, que ter dúvida é pecado. Queria desmistificar que ter dúvida é errado, né? E propor que, num primeiro momento, quando você tiver dúvida, primeiro faça uma autoavaliação se essa dúvida ela é fruto de um desejo de conhecer apenas, ou seja, que com esse conhecimento
eu vou me aprofundar num determinado assunto. Ou se essa dúvida é fruto de um desejo de ter controle sobre todas as coisas, né? Se for esse primeiro caso, a dúvida é uma amiga. É uma amiga. E o Senhor nos chama a fazer perguntas para Ele, né? Tem um texto da Bíblia que fala assim: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Porém, a dúvida, quando ela se torna doentia, ela é idolatria, né? Então é essa idolatria, esse desejo de ter controle, que se torna algo perigoso. Beleza? Forte abraço a todos aí. Valeu, moçada.